Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula do sexto ano. Nesta aula, continuando falando sobre frações, vamos falar agora sobre números mistos, tá? O que são números mistos? Olha só, vamos aqui com vocês. Os números mistos podem ser representados como frações impróprias. Exemplo, ele tem 2, 1/5. O que significa isso aqui, ó? Um número misto é porque ele tem em uma só representação tanto a fração quanto uma soma de uma outra parte inteira. Então, o que isso representa para nós? Este 2 que a gente tem é uma parte inteira. É uma parte inteira. E o 1/5 que a gente tem é a parte fracionária. Certo? Parte fracionária. Então, o que isso significa? Significa que nós temos duas partes inteiras mais 1/5 de alguma coisa. Então, é como se a gente tivesse, por exemplo... Vou colocar aqui umas figurinhas. Aqui, duas figuras inteiras. E eu vou colocar uma figura a mais. Ó, a gente tem esse 2. Então, representa que a gente tem essa figura inteira e mais essa figura inteira. A gente tem duas figuras, né? Agora a gente tem mais 1/5. Então, isso aqui a gente pega e divide em 5 partes. Ó, eu dividi aqui em 5 partes. E eu estou pegando só uma dessas 5 partes. Então, essa é a representação que a gente tem, ó. Aqui a gente tem uma parte inteira, duas partes inteiras. E aqui a gente tem 1/5 de uma parte inteira. 1/5. Por isso que nós representamos assim, 2, 1/5. Então, o que nós fazemos quando nós temos uma parte, um número misto? Nós pegamos as partes inteiras, que é o que está aqui, e somamos com a fração, que é o que está aqui. Olha só, então é como se aqui a gente poderia ter dividido em 5 partes aqui, ó. Então, 5 partes aqui, 5 partes aqui, 5 partes aqui. Certo? Então, aqui a gente tem 5/5, mais 5/5 e mais 1/5, ó. Ó, 5/5 é como se tivesse aqui. Mais 5/5 e mais 1/5. A gente só soma, nesse caso, o denominador, ele é igual. Então, o denominador, ele continua igual. E a gente só soma o quê? Os numeradores, o que está em cima. 5 mais 5, 10, com mais 1 é 11. Tá? Por isso que aqui, quando nós fazemos a conta, ó, é como se nós tivéssemos o 2 somado com o quinto. Então, a gente tira aqui o mínimo múltiplo comum, certo? O mínimo múltiplo comum, que é o próprio número 5. Aí, lembra da parte, o 5 multiplica, divide pelo de baixo, que embaixo do 2 sempre tem um 1. 5 dividido por 1 é 5 e multiplica pelo 2. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 5 dividido por 1 é 5, vezes 2. Aí ele coloca aqui, ó, 5 vezes 2. 5 dividido por 5 é 1, e 1 vezes 1 é o próprio 1. Então, olha só, 5 vezes 2 é 10, com mais 1, 11. Então, dá 11/5. A mesma lógica que a gente seguiu aqui, ó. A gente só fez aqui a conta, tudo bem? Então, vamos aqui para alguns exemplos. Ó, que ele nos diz nesse exercício 10. Represente os números mistos como frações impróprias. Tá? O que é a fração imprópria? Uma fração imprópria é cujo numerador é maior ou igual ao denominador. O que está em cima é maior ou igual ao que está embaixo. Então, o que a gente tem que fazer? Numa fração mista, assim como a gente viu antes, este número que está embaixo multiplica pelo 3, então vai ficar 3 vezes 4, e soma com 1. Tudo isso continua dividido pelo número 4.
Então, 3 vezes 4 é 12, mais 1, 13. 13 dividido por 4. Então, a nossa fração mista ela é 13 dividido por 4. Olha só. Vamos no item C. A gente vai ter o 1, que multiplica o 5 e soma com 3. Então, desculpa, o 5 que multiplica por 1 e soma com 3. Então, vai ficar 5 vezes 1 somado com 3. E tudo isso dividido pelo denominador, que é o 5. 5 vezes 1 é 5, com mais 3 é 8. 8 quintos. Então, o meu resultado aqui é 8 quintos, certo? Então, vamos lá. Nós temos agora o item E. No item E, nós vamos ter o 3, que multiplica o 8 e soma com 1. Então, vamos lá. Vai ficar o 3 vezes 8 somado com 1, que me dá... Isso tudo dividido por 3, é claro. Isso aqui me dá o valor de 3 vezes 8 é 24. Mais 1 é 25. Então, é 25 sobre 3. Note que todas as vezes o numerador está dando maior que o denominador. Por isso que eu falo que é uma fração imprópria. Certo? Uma fração imprópria é aquela que o numerador dá maior do que o denominador. Item G. É 3 décimos. Então, a gente vai ter embaixo, a gente sempre tem o valor que já está embaixo, que é o 10. O 10 multiplica pelo 1 e soma com o 3. Então, vai ficar 10 vezes 1 somado com o 3. 10 vezes 1 é 10, mais 3 é 13. 13 dividido por 10. Aqui no item E eu tinha esquecido de escrever, né? Vamos escrever só aqui no quadradinho, só para vocês. 25 sobre 3. E aqui no item G, deu 13 sobre 10, né? 13 dividido por 10. Agora, no item I, a gente tem o número 8 embaixo, certo? Número 8. Então, o 8 eu vou multiplicar pelo 5 e somar com 1. Então, vai ficar 8 vezes 5 mais 1. 8 vezes 5 é 40, com mais 1 é 41. 41 dividido por 8. Então, essa é a minha resposta. 41 dividido por 8. Vamos só ver aqui como é que a gente representa essas coisas, né? Ó, pegar esse 13 sobre 10. Então, eu peguei alguma coisa, dividi em 10 partes, mas eu peguei 13 partes. Então, não dá para pegar só uma coisa, vou ter que pegar duas, né? Então, é como se eu tivesse uma coisa bem grande assim. 1, 2, 3. Ó. Aqui eu tenho 10 partes. Aí eu tenho essa mesma figura novamente. Eu peguei também 10 partes. Olha só. Então, na primeira, para dar 13, eu tenho que pegar 13 partes dentre 10. Então, isso aqui eu pintaria todas as partes. Todas as 10. Tudo. E se eu pintei já 10, falta eu pintar mais 3. 1, 2, 3. Isso aqui é a minha representação gráfica de que seria o 13 décimos, tá? Tudo bem? Porque quando o numerador passa do valor do denominador, eu vou ter que ter mais figuras além do que só uma para representar aquilo, certo? A mesma coisa aqui, né? Eu pegaria muitas figuras. Acho que eu pegaria 5 figuras completas e ainda pegaria mais uma figurinha e pintaria só um quadradinho, neste caso. Então, vamos para nossa próxima parte da matéria. Frações impróprias. O que eu acabei de falar? Frações impróprias são aquelas que têm um numerador maior ou igual ao denominador. Então, aqui nós temos frações impróprias podem ser representadas como números mistos. É o que estava dando no exercício anterior, né? 5 sobre 3, ele é a mesma coisa que 2 terços.
Por quê? Ó? Porque o 3 multiplicaria pelo 1 dá 3. 3 mais 2 é 5. Então, daria 5 terços. Certo? Tudo bem? Beleza. Então, vamos ver aqui, ó. Mais um exemplo. Represente as frações impróprias como números mistos. Então, primeiro a gente tem que ver, ó. Olha só como é que a gente pode fazer isso daqui. O 9, eu vou ter que dividir ele em partes de 5. Então, se eu tiver o 5, 5 mais quem dá 9, ó? O 5 mais o 4, ele dá 9. Então, olha só. 5 mais 4 é 9. Dividido por 5. Então, olha só. Isso aqui também é 9 quintos. Este é 9 quintos. Este aqui também é 9 quintos. Tá? Agora eu separo, olha só. Porque é como se eu tivesse isso aqui, ó. 5 quintos mais 4 quintos. Se eu tenho 5 quintos, ele é a mesma coisa que eu ter uma parte completa, né? Como se eu tivesse pintado tudo. Então, ele é o número 1. 1 mais 4 quintos. Logo, se ele é 1 mais 4 quintos, eu posso representar isso aqui como fração mista, como 1, 4 quintos. Assim que a gente faz. Ó, o 8. Quantas vezes eu posso somar o 3 até dar 8? Olha só. Porque o meu 3 é o número que está embaixo. Então, eu vou ter que pegar o 3, mais 3. 3 mais 3 dá 6. Mais 2 para dar 8. Então, esse é o valor, ó. 3 mais 3 é 6, com mais 2 é 8. Então, esse aqui também é 8 terços. Aqui é 8 terços, esse aqui também é 8 terços. Então, olha só, quantas partes eu peguei de 3? Eu peguei 1, 2. Certo? Isso aqui é como se tivesse, ó, o denominador distribui para todo mundo. É como se fosse 3 sobre 3, mais 3 sobre 3, mais 2 sobre 3. Então, olha só. 3 sobre 3 é como se eu tivesse pegado 3 partes, só que só tem 3 partes. Eu peguei um todo, eu peguei uma parte inteira. Mais 3 sobre 3 de novo, eu peguei mais uma parte inteira. Mais 2 terços. 2 terços é o próprio 2 terços. Então, eu peguei 2 partes inteiras e o 2 terços. Então, isso aqui vai ficar, ó, 2 terços. Essa aqui é a fração mista. Então, 8 terços é a mesma coisa que a fração mista 2 terços. Ó, 15 sobre 13. Então, eu vou ter que pegar o 13 várias vezes até dar 15. Bom, 13 mais 2 dá 15, né? Então, isso aqui fica 13 mais 2 dividido por 15. Desculpa, dividido por 13. Porque o 13 é o denominador. Então, o que a gente pode fazer? O 13 de baixo distribui para todos os números de cima. 13 sobre 13, ele é 1. Aqui é uma divisão, né? Por exemplo, estou dividindo 13 para 13. 13 para 13 dá 1. E sobra 2 sobre 13, certo? Então, o que isso aqui fica? A minha fração ficaria 1, 2, 13 avos. Essa é a minha fração mista. Certo? Aqui eu fiz a A, B, C. Vou fazer agora a G e a I. Então, olha só. Aqui a gente tem 10 quartos. Vou ter que somar o 4 várias vezes até dar o 10. Então, 4 mais 4 é 8, com mais 2 dá 10. Isso dividido por 4. Então, isso aqui fica... Lembra que o 4 de baixo eu vou distribuir para todas as partes de cima. Né? 4 quartos é 1, mais 4 quartos também dá 1. Então, isso aqui dá 2, né? 1 mais 1 é 2. Mais 2 quartos. 2 mais 2 quartos é a fração mista 2 quartos. E o item I, 80 sobre 33, vou ter que pegar o 33 várias vezes até dar 80. 33 mais 33 dá 66.
Para 80 falta quanto? Vamos ver, ó. 80 menos 66. 10 menos 6 é 4. E aqui vai dar 1. Falta 14. Certo? Então, isso aqui tudo dividido pelo 33. Então, é como se a gente tivesse o 33 de baixo distribuído para todas as partezinhas de cima. Então, isso aqui fica 33 sobre 33 dá 1. 33 sobre 33 dá 1 de novo. 1 mais 1 é 2. Então, é 2 mais 14 sobre 33. Então, essa é a fração mista 2, 14, 33 avos. Certo? Então, assim que a gente faz as frações mistas. Vamos aqui para a última parte da nossa aula, que é falar sobre frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma parte do todo. Por exemplo, 1/2, 2/4, 5/10. Olha só, vamos fazer aqui uma coisa. Imagina que a gente tem uma pizza. Se eu pegar metade da pizza, ó, dividir na metade, eu vou pegar metade. Isso aqui eu peguei uma parte dentre duas, né? Agora, a mesma pizza. Vou dividir agora em 4 partes. Uma pizza do mesmo tamanho. E vou pegar duas partes, ó. Peguei uma parte aqui, peguei duas partes aqui. Olha, eu peguei duas partes dentre 4, não é? Ora, mas o tamanho que eu peguei não foi o mesmo? Aqui eu não comi metade da pizza? Aqui eu também comi metade da pizza, porque 2 dentre 4 partes também é metade da pizza. Então, esses números aqui, ó, representam a mesma coisa. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 2/4 na matemática. Outro exemplo aqui, ó, pegar uma pizza do mesmo tamanho das anteriores e vou cortar agora em 8 partes. Vou pegar 4 partes. 1, 2, 3, 4 partes. Olha só, não peguei metade da pizza de novo? Mas qual fração que representa esse número? 1, 2, 3, 4, dividido por 8. Mas todos esses números representam a mesma quantidade de pizza. Então, eles representam o mesmo valor. Isso que é uma fração equivalente. Metade, meio 1 sobre 2 é a mesma coisa que 2/4. É a mesma coisa que 4 sobre 8. É a mesma coisa que 16 dividido por 32. Olha só, o que eu fiz aqui, ó? Do meio, para chegar no 2/4, o que eu tenho que fazer, ó? Eu tenho que multiplicar em cima e embaixo, ó, por 2, ó. Se eu multiplicar por 2 aqui e por 2 aqui, ó, 1 vezes 2 dá 2 e 2 vezes 2 dá 4. Certo? Então, eu cheguei no 2/4 porque eu multipliquei tanto em cima quanto embaixo pelo número 2. Mas agora, se eu quiser chegar nesse daqui, ó, vou ter que multiplicar em cima por 4 e embaixo por 4 também, ó. 1 vezes 4 vai dar o 4 e 2 vezes 4 vai dar 8. Então, olha só, o meio. Se eu multiplicar agora por 5, em cima e embaixo, 1 vezes 5, ó, dá 5 e 2 vezes 5 dá 10. Por isso que ele falou que meio, 2/4 e 5/10 são frações equivalentes. Porque eu posso multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor que dá certo. Tudo bem? Então, vamos verificar aqui como é que vão ficar uns exercícios. Vamos aqui para o exercício 12. Obter as frações equivalentes. Nós temos 1/5. Se eu multiplicar por 3, ó, 1 vezes 3 dá 3. 5 vezes 3 dá quanto? 5 vezes 3 dá 15. Então, 1/5 é a mesma coisa do que 3/15. Certo? Vamos para o item C. 6/8. Ó, tanto na multiplicação ou eu posso dividir, ó. Vou dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Então, olha só. 6/8 é a mesma coisa do que 3/4. É a mesma fração.
Se eu pegar 6 dentre 8 partes, é a mesma coisa de eu pegar 3 dentre 4 partes. Certo? Vamos para o item E. O 18 agora, ó. Vou dividir por 3 e dividir por 3 em cima e embaixo, tá? Porque é uma fração equivalente. Então, 18 dividido por 3 vai dar 6. 36 dividido por 3 vai dar 12. Então, ó, 18 dividido por 36 é a mesma coisa do que 6 sobre 12, tá? Tudo bem? Vamos continuar aqui com alguns exercícios. Exercício 13. Complete para tornar verdadeira cada igualdade. 1/3. Eu quero fazer a fração equivalente nesse caso. Eu sei que de embaixo, ó, ele multiplicou por quanto para obter 15? 3 vezes quanto dá 15? 3 vezes 5. Então, se eu multipliquei embaixo, eu também tenho que multiplicar em cima. Olha só, 3 vezes 5 dá 15. 1 vezes 5 dá 5. Então, 1/3 é a mesma coisa do que 5/15. Certo? Vamos para o item C. 12 sobre 8. Agora, olha só. 12 para chegar no 3, o que eu fiz? Eu tive que dividir por algum número, né? Dividir por 2 seria 6. Se eu dividir por 3, daria 4. Mas se eu dividir por 4, ó. Dividir 12 por 4 dá 3. Então, se eu dividir em cima, eu também tenho que dividir embaixo para obter o mesmo valor. Né? 8 dividido por 4 dá 2. Certo? 12 dividido por 4 dá 3. 8 dividido por 4 dá 2. E eu mantenho a mesma fração. 12 sobre 8 é a mesma coisa do que 3 sobre 2. É a mesma fração. Representa a mesma quantidade. Só está escrito de formas diferentes, certo? Item E. O 5 eu multipliquei por quanto para dar 55? 5 vezes 10 dá 50. Então 5 vezes 11. Ó, se eu multiplicar por 11 dá 55. Se eu multipliquei em cima, eu também tenho que multiplicar embaixo. 7 vezes 11, 7 vezes 11 é 77. Então 5 sétimos é a mesma coisa do que 55/77. É a mesma coisa, 5 sétimos é 55/77. Representa a mesma fração. Vamos então para o item G. No item G, eu tenho 15. Eu dividi por quanto para chegar por o 3? Lembra que eu posso tanto multiplicar ou dividir. Então, 15... eu vou ter que dividir por quanto para chegar no 3? Vou ter que dividir por 5. 15 dividido por 5 dá 3. Se eu dividir em cima, eu também tenho que dividir embaixo. 30 dividido por 5 dá 6. Então, 15 dividido por 30 é a mesmíssima coisa que 3/6. Certo? Vou falar agora direito, ó. 15/30 é a mesma coisa do que 3/6. E vamos para o nosso último exercício, que é, eu não sei que valor que tem aqui, mas eu sei que ele daria 5 aqui. Mas aqui tem um 6 embaixo, ele deu um 3. Do 6 eu tive que fazer o que para dar 3? Do 6 eu tive que dividir por 2, não é? 6 dividido por 2 dá 3. Se eu dividir embaixo, eu vou ter que dividir em cima também. Certo? Qual número dividido por 2 dá 5? É o 10. Certo? 10 dividido por 2 dá 5, 6 dividido por 2 dá 3. Então, esse aqui é 10/6. É a mesma coisa que 5 sobre 3. Então, basicamente, essa foi nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!